experienciando um chamado à consciência. Que bom que você está aqui participando desse tratamento coletivo e hoje você é convidado a um chamado à consciência. E abrindo este campo, não para combater o que está oculto, mas para trazer clareza ao que pede compreensão. São essas as energias que hoje nós vamos trabalhar nesse atendimento coletivo. E a verdadeira transformação não nasce do confronto impulsivo, mas da lucidez que observa, da mente que se organiza e do campo energético espiritual que se estabiliza. Neste momento, o movimento necessário é o da harmonização. Há excessos emocionais que precisam ser drenados, pensamentos que precisam desacelerar, silenciar, que já cumpriram o seu papel e agora pedem libertação. Não é tempo de ações bruscas ou decisões agressivas, mas agora é o tempo de acalmar o nosso sistema interno para que tudo encontre novamente o seu eixo, o seu lugar. Quando o campo se aquieta, se estabiliza, a nossa consciência, o nosso espírito se expande. Aquilo que estava confuso começa a ficar ordenado, organizado. E aquilo que parecia pesado perde força total. Aquilo que estava repetindo, padrões que ficam se repetindo na nossa vida, padrões antigos, passa a ser visto com olhos novos. Até porque a nossa consciência mudou sobre aquilo. E muitas das cargas que hoje se manifestam não nasceram hoje. Situações que você esteja vivendo na sua vida hoje não nasceram agora, não nasceram hoje, não nasceram no presente. Mas são ecos de histórias não resolvidas, vínculos invisíveis, memórias emocionais que pedem reconhecimento. Não pede que você combata elas. Um trauma, por exemplo, adianta você combater esse trauma? Ele está ali na sua mente e ele nunca vai sair. Então isso precisa ser reconhecido. Nada precisa ser negado. Ao contrário de alguns pensamentos que trabalham energias de culpa, ou as energias de que você algo fez de errado e que precisa ser perdoado por aquilo, aqui, neste atendimento coletivo, nós vamos despertar a consciência e nada precisa ser negado, precisa ser entendido, aceito. Tudo que é reconhecido pode se reorganizar. Uma situação do passado, até um erro que você possa ter cometido, ele precisa ser reconhecido, não ser negado aquilo, ser reconhecido, para que você harmonize e reorganize. O que vai adiantar você a vida toda ficar se culpando por aquele peso? A não ser, ou melhor, a resposta a isso é não negá-lo. Realmente esse erro aconteceu. Eu tenho responsabilidade nisso. Mas agora eu me organizo, eu me harmonizo, eu me liberto disso e sigo daqui para frente. Porque este peso, este erro, esse equívoco ficou no passado. Isso é se reorganizar. Isso é despertar, isso é chamado da consciência. Nada adianta você ficar se culpando o resto da sua vida. Agora, quando você entende, você aceita aquilo que aconteceu e muitas vezes equívocos que você mesmo fez, escolhas que muitas vezes você tomou num momento que você não tinha talvez outra escolha ou ficou forçado àquilo. Agora precisa isso ser colocado luz, reorganizado, a culpa fica para trás e você segue daqui para frente sem este fardo que pesa. Porque o que é visto, o que é colocado luz, deixa de atuar nas sombras.
Eu vou repetir essa frase. O que é visto, o que é colocado luz, o que é colocado às claras, deixa de atuar nas sombras. Os nossos demônios internos, e não terceirize a culpa da sua vida a um ser, a uma entidade ou coisas do tipo, porque até as obsessões que muitas vezes podem nos afligir, nós permitimos que elas venham. Por quê? Porque nós damos poder a elas com os pensamentos, com as culpas, com as coisas que a gente alimenta. Os nossos demônios internos, quando nós paramos de dar poder, poder a eles perdem a força, eles não conseguem mais atuar e agir. Por quê? Porque aquilo que estava na sombra foi colocado luz, isso deixa de atuar. O que encontra lugar deixa de gerar tensão. E a partir desse ponto, o nosso campo espiritual, ele começa a se ajustar de forma natural, sem esforços excessivos, sem resistência interna. Esses são as energias que serão trabalhadas hoje nesse atendimento. E esse atendimento, então, ele vai atuar como uma drenagem consciente. O que está em excesso é liberado, o que está desalinhado é reorganizado, o que está instável encontra sustentação, emoções acumuladas se dissolvem, pensamentos repetitivos perdem intensidade, o campo energético retorna ao seu ritmo natural. Não estamos aqui para romper a força. Este abuso que eu sofri, eu tenho que romper com isso a força. Mas para reposicionar essa situação internamente dentro de você. Não é o momento de cortar laços no impulso, mas de criar estabilidade suficiente para que no tempo certo cada decisão surja com clareza e firmeza. E quando o campo espiritual, o campo energético está calmo, nosso pensamento está calmo, os próximos passos se revelam com precisão. O que é que você precisa fazer na sua vida daqui para frente? Escolhas, decisões, caminhos. Como é que a espiritualidade, Deus, vai agir na sua vida se você continua colocando poder e força naquele pensamento, naquela culpa, naquela situação, naquela ansiedade, naquela depressão? Quando a nossa mente, o nosso campo espiritual energético está calmo, os próximos passos se revelam com precisão. E você vai ver isso acontecer, inclusive nas pessoas que você pediu atendimento para elas. Independente se elas estão sabendo ou não que os nomes delas foram colocados aqui. Porque a energia ela é tão poderosa e ela age no nosso inconsciente, ele age na nossa vida, nas nossas emoções. E essa energia flui e obriga que a pessoa mude. Porque dentro dela as coisas estão se transformando. Hoje, este momento é um espaço de presença, não de tensão. Esse atendimento coletivo, ele é alinhamento, não de conflito. Nós não vamos aqui atacar coisas, nós vamos alinhar, harmonizar. Hoje é dia de consciência e não de julgamento. Pare de se culpar tanto. Pare de se culpar tanto. A força que se ativa aqui hoje nasce do equilíbrio e da coerência interna, não de uma reação emocional. Permita que o campo espiritual hoje se organize. Permita que a mente desacelere, permita que as emoções encontrem fluxo. Permita que a energia se estabilize. E quando vai acontecendo, quando vai havendo essa clareza, o peso se dissolve. Quando há uma ordem interna, o campo se abre. Você desperta. Você desperta. Você não é mais refém de uma ideia. Você não é mais refém de uma doutrina.
Você não é mais refém de uma religião, você desperta. O caminho se abre. E quando há presença do quê? Presença sua, a sua presença, da sua essência, o Deus que está dentro de você. O processo acontece, a transformação acontece, o alinhamento acontece, a harmonia acontece. Está entendendo que a mudança está em você, não está no outro? Não adianta você querer exigir algo do outro. Mude você. E quando você muda, tudo ao seu redor é obrigado a mudar também. E quando não há essa mudança, pessoas vão, situações ruins ficam para trás. Aquilo que te prende vai se soltando, é obrigado a se soltar. O campo se abre. O campo espiritual se abre agora. E esse atendimento começa neste momento. Altíssimo Senhor Deus, peço permissão para me conectar, psico, mental, energético, espiritual, com Thaís, com Bruno, Mateus, Lucilena, Mariane, Daltro, Maria Lúcia, Marcilene, Maiara, Jailson, Anderson, Josiane, Everton, Gabriele, Gisele, Bernardo, Douglas, Jorge, Alexandre, Marilda, Anderson, Carlos, Lucelena, Sebastiana, Caio, Nádia, Letícia, Maria de Fátima, Paulo Sérgio, Leandro, Manuel, Juscelino, Terezinha, Juliana, Carlos Eduardo, Leonardo, Jéssica, João Gabriel, Cláudia e João Luiz. Altíssimo Deus, portador da luz, me permita me conectar psico, mental, energético e espiritual com todas essas pessoas. O campo espiritual já está aberto, os nomes já foram todos lidos, com datas de nascimento, já foram colocados também os pedidos neste atendimento. E durante agora esta gravação nós vamos iniciar aqui, enviando os comandos quânticos necessários. Eu quero mais uma vez agora conectar cada uma dessas pessoas a esse atendimento. Ativar clientes, ativar clientes, ativar clientes. Eu sou ativar clientes, eu sou ativar clientes, eu sou ativar clientes. Ativar clientes, ativar clientes, ativar clientes. Está feito, está feito, está feito. E eu desdobro os 7 corpos sutis de cada um desses em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, em 6, em 7. O desdobrar os corpos sutis é abrir o nosso espírito. Existem 7 corpos sutis. Os primeiros 3 corpos sutis são ligados à energia da Terra. E os outros 4 é apenas espírito. Nós temos o corpo sutil do físico, que é este que está vivendo a materialidade. Nós temos o corpo sutil, etérico e astral, que já estão nos ligando ao espírito e nos ligando ao divino, à espiritualidade, onde as coisas acontecem, a nossa mente consciente, inconsciente, assim por diante. Existe o campo mental inferior e superior, que já é a nossa mônada, já é a nossa conexão com Deus. Existe aquele campo espiritual que é conhecido como búdico e como átmico. Aqui é pura luz, a tua real e verdadeira identidade em Deus. Então eu quero iniciar esse atendimento enviando cura, harmonização e libertação para cada corpo sutil. Corpo físico, cura, justa, harmoniza, equilibra, cura, justa, harmoniza, equilibra, cura, justa, harmoniza, equilibra. Corpo etérico, cura, justa, harmoniza, equilibra, cura, justa, harmoniza, equilibra, cura, justa, harmoniza, equilibra. Corpo astral, cura, justa, harmoniza, equilibra, cura, justa, harmoniza, equilibra, cura, justa, harmoniza, equilibra. Corpo mental inferior, cura, justa, harmoniza, equilibra, cura, justa, harmoniza, equilibra, cura, justa, harmoniza, equilibra. Corpo mental superior, cura, justa, harmoniza, equilibra, cura, justa, harmoniza, equilibra, cura, justa, harmoniza, equilibra.
Corpo búdico, cura, justa, harmoniza, equilibra, cura, justa, harmoniza, equilibra, cura, justa, harmoniza, equilibra. Corpo átmico, cura, justa, harmoniza, equilibra, cura, justa, harmoniza, equilibra, cura, justa, harmoniza, equilibra. Se há alguma situação aqui de vidas passadas que precisa ser harmonizado, limpo, reorganizado, situações às vezes que você ainda está vivendo nesta vida, que vem de outras encarnações. Eu não acredito em vidas passadas, nós estamos falando de crenças aqui, nós estamos falando de religião, nós estamos falando aqui de doutrinas. E independente do que você acredita ou não, vamos harmonizar essas situações, para além das suas crenças você possa viver o novo de Deus na sua vida. Vidas passadas, cura, harmoniza, equilibra, cura, harmoniza, equilibra, cura, justa, harmoniza, equilibra. Se ainda alguma situação de vida uterina, questões ligadas à mãe, questões ligadas ao momento da gestação, medos talvez que foram incorporados em você e que foram impregnados em você. Vida uterina, cura, justa, harmoniza, equilibra, cura, justa, harmoniza, equilibra, cura, justa, harmoniza, equilibra. Situações da infância, da adolescência, da vida adulta, cura, justa, harmoniza, equilibra, cura, justa, harmoniza, equilibra, cura, justa, harmoniza, equilibra. Se você hoje está vivendo algo de uma vida simultânea, aquilo que a gente chama na espiritualidade de fractais de alma, pedacinhos teus que estão espalhados, situações muitas vezes ligadas a você até por uma questão de hereditariedade familiar. Essas situações agora nós vamos estar pedindo também que a espiritualidade venha, transforme e cure, que o portador da luz verdadeira traga a você a iluminação para que setores da sua vida sejam agora harmonizados e essas vidas simultâneas elas se reorganizem e se reequilibrem. Vida simultânea, cura, justa, harmoniza, equilibra, cura, justa, harmoniza, equilibra, cura, justa, harmoniza, equilibra. E se há alguma alma sintonizada, e aqui eu já dou ordem a todos os obsessores, espíritos em sofrimento, simbioses, se há almas sintonizadas a você, outras encarnações, almas de ancestrais, espíritos familiares, que tudo isso cesse agora de agir na sua vida. Alma sintonizada, separa, cura, justa, harmoniza, equilibra. Separa, cura, justa, harmoniza, equilibra. Separa, cura, justa, harmoniza, equilibra. E a todos os obsessores, espíritos em sofrimento, simbioses, pela minha autoridade espiritual, eu dou ordem que saiam agora, ativar a apometria, ativar a apometria, ativar a apometria. Eu sou ativar a apometria, eu sou ativar a apometria, eu sou ativar a apometria. Ativar a apometria, ativar a apometria, ativar a apometria. Está feito, está feito, está feito. Se há alguma entidade negativa, fruto de magias, espíritos que foram colocados no seu campo por trabalhos espirituais negativos, por presenças espirituais de magias, qualquer tipo de entidade que tenha se ligado a você e que não é mais divino na sua vida, que o portador da luz coloque a luz dele e que essas energias cessem agora de agir na sua vida e saiam, se retirem. E pela minha autoridade espiritual eu dou ordem agora a magos negros, feiticeiros espirituais, eguns, quiumbas, quinzilas, daimons, demônios inferiores, entidades, servos astrais, íncubos, súcubos, o devorador, o acusador, qualquer outro tipo de entidade dimensional que esteja agindo na sua vida, consciente ou inconscientemente, eu dou ordem que saia agora. Ativar a apometria, ativar a apometria, ativar a apometria. Eu sou ativar a apometria, eu sou ativar a apometria, eu sou ativar a apometria. Ativar a apometria, ativar a apometria, ativar a apometria. Está feito, está feito, está feito. Se há alguma magia negativa agindo na sua vida, magia negra, algum tipo de feitiço, encantamento, conjurações negativas. O que é conjuração? Esses dias eu atendi uma pessoa
E o elemento que apareceu no campo espiritual dela foi uma imagem. E daí eu disse para essa pessoa: tome cuidado com redes sociais, tome cuidado com você ficar publicando tudo na internet que você faz. Por causa que tem gente que vai lá no seu Instagram, olha a sua foto e fica conjurando, fica dizendo, fica praguejando. Isso é conjuração negativa. Não estou dizendo que você não tenha redes sociais, não tenha Instagram, essas coisas. Tenha liberdade para que você tenha isso. Mas entenda que essas situações existem. Então não é tudo que você deve publicar na rede. Trouxe a você um exemplo de um atendimento que fiz nesta semana. A pessoa estava cheia de magia no campo dela, mas nenhuma magia era ritualística. Não era trabalho, não era oferenda, coisas do tipo. Era alguém que ficava olhando a foto dessa pessoa e ficava dizendo um monte de absurdos e coisas negativas e praguejando. E você quer que a sua vida vá para frente? Mas lembre-se, um espírito incorrupto é a melhor segurança espiritual que a gente pode ter. Então cuide da sua mente, cuide do seu espírito, e cada vez mais você vai se blindando de tudo isso. No dia 18 de fevereiro nós vamos ter um atendimento voltado com essas intenções, no dia 13 também. Se você não está participando, venha participar para que você possa blindar o seu corpo espiritual, blindar a sua aura. Então agora, magias, feitiços, encantamentos, conjurações, voodoos, trabalho espiritual negativo, bruxaria, feitiçaria, goécia. Goécia não é um sistema espiritual negativo, mas algumas pessoas usam esse sistema para fazer o mal. Orações na cabeça, imposição de mãos. Por que eu insisto nisso? Porque muitas vezes a pessoa que orou na sua cabeça, lá naquela igreja, naquele lugar, às vezes um passe que você recebeu, isso veio com uma carga totalmente pesada. Por quê? Porque essa pessoa estava cheia de inveja. Essa pessoa estava cheia de coisa ruim no campo dela. Impôs a mão na sua cabeça, sem preparo, sem técnica, muitas vezes sem ela estar com o campo espiritual limpo, e transmitiu tudo isso a você. Você ficou bem por algumas horas, talvez até poucos dias, mas depois a sua vida travou totalmente. Imposição de mãos, bênçãos recebidas, aquela bênção que aquele líder espiritual, que aquele sacerdote, que aquele pastor, que aquele membro de alguma igreja, que aquele membro de algum terreiro, de algum centro espírita, aquela bênção, aquela imposição de mãos, aquele passe que ele fez em você. Você tem tanta certeza assim que isso realmente foi divino na sua vida? Você sabe a quantidade de pessoas que eu atendo que tem no campo espiritual uma coisa chamada salga? Salga remete a sal e também tem a ver com sal, mas salga é aquela imposição de mãos. Eu já atendi mulheres que receberam supostas bênçãos e o homem que estava abençoando essa mulher, independente de que tipo de religião, doutrina essa pessoa venha, ele estava ali com algum tipo de sentimento bastante controverso para aquele momento, acho que você entendeu, e transmitiu toda aquela energia negativa para aquela pessoa. Nem tudo que parece ser luz é luz, não se esqueça disso. A espiritualidade me sinaliza que tem alguém aqui nesse atendimento que esteve ou continua escutando um determinado líder espiritual no rádio. Cuidado com isso. Nem tudo que parece ser luz é luz. Essa pessoa teve a vida destruída por vontade própria. E agora numa rádio ele quer abençoar os outros, mas ele não se transformou ainda. Ele foi reerguido por uma mídia. Isso é uma canalização espiritual que eu falo para alguém de vocês que está participando desse atendimento. Cuidado com essas supostas bênçãos que você continua recebendo via esse rádio. Isso não está trazendo libertação a você. Está trazendo medo e muita ansiedade. Isto é salga. Isto é salga espiritual. E a gente muitas vezes está repleto desse tipo de energia. Uma hora antes de eu iniciar essa gravação, eu comecei
comecei a me preparar. Não sou melhor do que ninguém. Também tenho os meus erros, tenho as minhas questões pessoais. Mas antes de eu fazer qualquer atendimento, existe técnica, existe limpeza. Trabalhar com a espiritualidade não é só você pegar uma Bíblia, você pegar um texto sagrado, você falar coisas bonitas. Existe técnica, existe forma de você manipular o campo espiritual. E quem faz isso também precisa estar com o seu campo limpo. Cuidado com essas situações de salga. Tem muitas pessoas que travam as suas vidas por falsas bênçãos que recebem. A espiritualidade também me sinaliza. Hoje eles estão querendo falar. Uma situação ligada a algo religioso. A espiritualidade mostra uma espécie de água, né, onde foi colocada uma gota, onde foi colocado algum tipo de coisa nessa água, e isso não foi bom para você. No momento você ficou bem, mas a tua vida travou inteira depois daquilo. A espiritualidade me sinaliza uma pessoa que recebeu de presente um terço. Nada contra o catolicismo, nada contra a oração do terço, certo? É uma oração assim, muito bonita, quando ela é feita com verdadeiras intenções e com conhecimento espiritual. Mas cuidado, porque esse terço que você recebeu, na verdade, ele foi um nó na sua vida. Tem alguém que está participando desse atendimento que ganhou um terço de presente. E esse terço não veio com boas intenções. Ele veio para ser um nó na sua vida. Todas essas magias negras, todas essas situações, tudo isso agora vai ser limpo e vai ser quebrado. Mas tome uma decisão de hoje em diante. Você encontrar Deus dentro de você, despertar, se iluminar e continuar buscando cada vez mais a sua evolução. Magias, feitiços, encantamentos, conjurações, magia negra, bênçãos recebidas, salgas, voodoos, conjuração negativa, bruxaria, feitiçaria, trabalhos espirituais, oferendas, bênçãos recebidas, imposição de mãos negativas, passes recebidos. Tudo isso está sendo cortado, quebrado, desmaterializado agora. Vem luz sobre a sua vida. Você vai lembrar de situações que aconteceram com você e você vai entender: aquilo ali não foi bom para mim. Ativar quebra de magia, ativar quebra de magia, ativar quebra de magia. Eu sou ativar quebra de magia, eu sou ativar quebra de magia, eu sou ativar quebra de magia. Ativar quebra de magia, ativar quebra de magia, ativar quebra de magia. Está feito, está feito, está feito. Mais uma vez, porque está bem carregado o campo de algumas pessoas com magia negativa. Nem toda magia é ritualística. É intenção negativa. E já dei alguns exemplos aqui, existem muito mais. Mais uma vez eu peço a espiritualidade que liberte, que cure. E com a minha autoridade espiritual eu dou ordem que magias, feitiços, encantamentos, bruxaria e todas essas situações sejam cortadas, quebradas agora. Cortadas, quebradas agora. Tem uma pessoa que a espiritualidade mostra que foi oferecida uma vela quebrada. Essa vela quebrada foi colocada as intenções para quebrar as suas forças. E nós estamos desfazendo, quebrando isso agora. E volta o poder de Deus reinar na sua vida. Mas tome uma decisão de cuidar mais do seu espírito. Nada adianta você fazer práticas religiosas, práticas espirituais, se você não entender isso e não despertar para isso. Mais uma vez, ativar quebra de magia, ativar quebra de magia, ativar quebra de magia. Eu sou ativar quebra de magia, eu sou ativar quebra de magia, eu sou ativar quebra de magia. Ativar quebra de magia, ativar quebra de magia, ativar quebra de magia. Está feito, está feito, está feito. Decretos espirituais. Decretos espirituais são aquelas palavras que você ouviu, e que isso virou um decreto na sua vida. Você não é capaz. Às vezes você ouviu isso da sua mãe,
do seu pai, às vezes um xingamento, às vezes um julgamento, e que aquilo internalizou na sua alma, no seu inconsciente, virou um decreto na sua vida, virou um selo, uma posse daquilo. Decretos espirituais nós estamos quebrando agora. E por que espiritual? Porque isso se torna um decreto espiritual, isso se torna um altar espiritual para aquela presença, para aquela energia pesada no seu campo. Tudo isso nós estamos quebrando agora. Maldições quebrando agora, maldições de vícios, de doenças que se repetem, maldições ligadas à escassez, a dinheiro, tudo isso nós estamos cortando, quebrando agora. Votos, karmas, pactos, contratos kármicos, tudo isso quebrando, cortando, desmaterializando agora. Ativar quebra de decretos, ativar quebra de decretos, ativar quebra de decretos. Eu sou ativar quebra de decretos, eu sou ativar quebra de decretos. Eu sou ativar quebra de decretos, ativar quebra de decretos, ativar quebra de decretos, ativar quebra de decretos. Está feito, está feito, está feito. Ativar libertação do karma. Karma não é coisa ruim. Karma é experiência para que você possa transformar a sua vida. Mas o negativo do karma nós estamos limpando. Ativar a libertação do karma, ativar a libertação do karma, ativar a libertação do karma. Eu sou ativar a libertação do karma, eu sou ativar a libertação do karma. Eu sou ativar a libertação do karma. Ativar a libertação do karma, ativar a libertação do karma, ativar a libertação do karma. Está feito, está feito, está feito. Eu quero retirar também chips, implantes, ovoides, bichos, todas as na sua vida, prendendo. Tudo isso nós estamos limpando agora. Ovoides muitas vezes adoecem o nosso corpo sutis. Esses implantes e chips, eles agem principalmente no campo etérico e astral. Não adianta você fazer um exame médico aparecer esse lá. Mas e fazem constantemente chips, implantes, ovoides, parasitismo, vampirismo, aparelhos parasitas, ativar a limpeza profunda, ativar a limpeza profunda. Eu sou ativar a limpeza profunda, eu sou ativar a limpeza profunda. Ativar a limpeza profunda, ativar a limpeza profunda, ativar a limpeza profunda. Se há alguma energia negativa no seu ambiente, alguma energia negativa nos ambientes ligados a essas pessoas que estão participando desse atendimento, tudo isso agora está sendo limpo. Ativar a limpeza profunda de ambiente, ativar a limpeza de ambiente. Eu sou ativar a limpeza do ambiente, eu sou ativar a limpeza profunda de ambiente, sou ativar a limpeza profunda de ambiente. Ativar limpeza profunda de ambiente, ativar limpeza profunda de ambiente, ativar limpeza profunda de ambiente. Está feito, está feito, está feito. Feche os olhos. Agora nós recebemos limpeza. E agora nós vamos partir para o processo de mudança de mente. Isso é conhecido na espiritualidade como gnose, que é mudança de mente. A gnose não é uma palavra ruim. A gnose é um convite para que você mude. E essas breves meditações que nós fazemos durante os atendimentos coletivos, eles servem exatamente para que a gente mude a nossa mente. Então eu convido você agora a fechar os teus olhos. Você já sabe, se você já participou dos atendimentos, você já sabe.
Fique numa posição confortável. Eu repreendo qualquer má energia, dou ordem que saia agora, que queira colocar você sono. Toda e qualquer má energia que queira colocar sono em você. Se tiver um relaxamento, que esse relaxamento seja divino, espiritual. E que mesmo relaxado, você esteja consciente do que está acontecendo e no seu íntimo, no seu interno, isso esteja sendo transformado. Não tenha receio se você se adormentar, porque agora a espiritualidade está te sustentando para que você se adormente no espírito. Porque eles precisam trabalhar na sua mente, no seu espírito, diluir coisas que precisam ser tiradas. Isso é uma experiência muito profunda. Adormentar-se no espírito é divino, sim. O que não é divino é você pegar no sono e apagar e você não lembrar de nada. Agora, o adormentar-se no espírito, você até entra num processo de sono, digamos assim. Mas ele é um processo de sono restaurador. Você acorda no momento certo do atendimento e você desperta. Aquilo destrava. As coisas acontecem na sua vida de forma diferente. O portador da luz, a chama divina verdadeira desce sobre você agora em formato de luz. E você respira essa energia, segura um pouco o ar. E vai soltando o ar lentamente pela boca. Mantenha teus olhos fechados. Se possível, use fone de ouvidos para que as coisas do ambiente não te atrapalhem. Estímulos do ambiente não te atrapalhem. Respire pelo nariz, segure um pouco o ar e vai soltando o ar lentamente pela boca. Respire pelo nariz, segure um pouco o ar e vai soltando o ar lentamente pela boca. Mais uma vez, respire pelo nariz, segure o ar, retenha um pouco mais o ar. Oxigenar bem a sua mente e vai soltando esse ar lentamente pela boca. Mais uma vez, respire profundamente pelo nariz. E vai recebendo esta luz que vai expandindo dentro de você. Essa força que vai manifestando o Cristo interno. O eu sou, a tua identidade verdadeira. Quem você é em Deus. A iluminação pura vai acontecendo e te transformando. Essa luz que você vai recebendo agora, ela vai expandindo cada vez mais. Existem 4 expressões muito conhecidas. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E essas 4 frases, muito simples, essas 4 expressões são chaves espirituais e vão formando um movimento interno de reorganização profunda da consciência. Elas não atuam como frases soltas, mas como chaves de ajuste do campo emocional, mental, espiritual e energético. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E quando nós dizemos eu sinto muito, nós não estamos falando de culpa ou autopunição.
Trata-se de reconhecimento consciente de que algo em nós participou, direta ou indiretamente, de uma experiência que em você gerou dor, conflito, desequilíbrio. E reconhecer isso encerra a negação e inicia a pacificação interna. O que é que você sente muito hoje? Deixa a espiritualidade revelando coisas a você que você não precisa mais se culpar, se autopunir. Reconhecer que você fez escolhas e você participou consciente ou às vezes até inconsciente, que talvez era a única escolha que naquele momento você tinha, e que isso gerou em você dor, gerou conflito, gerou desequilíbrio. Uma escolha, uma palavra que você disse, algo que você permitiu que acontecesse. Você escolheu isso, você falou isso. Você tomou essa decisão equivocada, que hoje você entende que foi um erro. E entender isso não é negar, mas é colocar luz, trazer paz. Que a espiritualidade revele a você agora o que é que você precisa se limpar, se perdoar. E que você receba agora as intuições, vá se lembrando de coisas que você participou, você escolheu isso. E não é livre-arbítrio aqui não, aqui é escolha pura. Você disse sim para isso, e disso veio consequências. Você disse não para aquilo, e disso veio consequências. Você tomou aquela atitude, você falou aquela palavra, isso gerou uma consequência. E muitas vezes essa consequência gerou dor, conflito, desequilíbrio por muitos longos anos na sua vida. E quando você reconhece isso, isso encerra. E paz você recebe. Eu participei disso, eu entendi agora. Eu não estou mais me punindo por isso, eu estou reconhecendo. Permaneça alguns momentos com a espiritualidade e vá dizendo para você: eu sinto muito porque falei aquilo, eu sinto muito porque eu fiz isso, eu sinto muito porque eu fiz aquilo. Vá lembrando das situações e vá dizendo para você mesmo: eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. E se há algo também na tua ancestralidade que você não lembra, às vezes foram coisas que não foi você que fez, foram teus ancestrais. Talvez você não tenha consciência e não vai ter consciência agora sobre isso, mas se há algo na ancestralidade desta pessoa, pela minha autoridade espiritual e pela permissão que essa pessoa deu, eu declaro na vida dela e na ancestralidade: eu sinto muito por essa situação que o meu ancestral falou, fez, agiu, trouxe dor, consequência, desequilíbrio. Eu sinto muito. A luz do portador da luz agora desce sobre você. A luz agora verdadeira desperta o Cristo interno. E você vai se soltando e lhe liberando de tudo isso. Permaneça alguns momentos com a espiritualidade.
Eu sinto muito. Eu errei quando escolhi aquilo. Eu sinto muito quando falei aquilo. Me perdoo. É a segunda frase. E aqui nós interrompemos ciclos de auto-julgamento, de rigidez interna. O perdão aqui não é concessão, é libertação. Ele devolve a energia que estava presa e que se chama culpa. Ao arrependimento ou à autocobrança excessiva, e vai permitindo que o campo volte a fluir. Agora que você já trouxe luz em você mesmo, do que é que você sente muito, diga a você: eu me perdoo. Não é perdoar o outro, é se auto-perdoar. Porque muitas vezes você até já perdoou outras situações, o que o outro fez com você, mas você já perdoou o que você fez com você mesmo? Quanta autodestruição, quanta ansiedade, quanta depressão vem dessa falta de auto-perdão. Se por acaso a emoção bater, deixa a emoção fluir. Esse choro, que pode ser que você esteja sentindo vontade agora, ele é libertador. Mas não haja só por emoção, se perdoe. Eu sinto muito porque eu falei aquilo, e eu me perdoo porque eu falei aquilo, porque eu tomei aquela atitude. E se há algo na ancestralidade desta pessoa, pela minha autoridade espiritual e para a permissão que ela me deu de realizar esse atendimento coletivo, eu digo a toda a ancestralidade dessas pessoas que estão participando desse atendimento: me perdoo. Permaneça alguns momentos com a espiritualidade e não perca essa oportunidade. Vá dizendo: eu me perdoo, me perdoo. Vá lembrando das situações e vá dizendo: me perdoo. Isso tudo promove na gente até uma cura física, uma cura emocional. Eu me perdoo. Eu te amo. Quantas vezes você já disse eu te amo da boca para fora? Diga eu te amo agora para você mesmo. Essa expressão reintegra. O amor nesse contexto não é apego nem emoção intensa, mas aceitação profunda da experiência que você viveu como parte do seu caminho. Vamos a também. E você pode acrescentar outras coisas. Eu te amo. Fale a sua profissão que você faz, mesmo que ela seja difícil, mas às vezes é isso que falta. Você se valorizar internamente,
para que o seu campo se harmonize e as coisas que estão desalinhadas na sua profissão, no seu trabalho, no seu negócio, voltem a fluir da forma correta. Eu te amo, a família que você tem, até se você tem conflitos com ela, mas é daí que você veio. Foram essas pessoas que Deus usou para te trazer aqui. Não estamos sendo juízes aqui de quem eles são. E muitas vezes você até sofreu com elas, e é bom que você fique distante. Mas diga, eu te amo, e vá nomeando pessoas da tua família. E você vai ver como o campo se estabiliza, se harmoniza, e as coisas voltam ao seu lugar. Você vai continuar não falando com aquela pessoa que te fere com a palavra dela. Mas a energia flui de outra forma. E se organiza, se harmoniza. Cada um segue o seu caminho. Permaneça alguns momentos com a espiritualidade. E a quarta frase, sou grato. Essa frase, ela sela todo o processo. A gratidão reconhece que mesmo as experiências difíceis trazem aprendizado, encerrando o ciclo sem dependência energética. Quando há gratidão, não há repetição inconsciente. Até as dificuldades que você teve, seja grato por elas, porque isso está transformando você. A dificuldade muitas vezes vem na nossa vida, não para que você fique preso nela e se punindo, se justificando, ou se sentindo vítima das situações. Até as situações negativas vêm na sua vida para que elas joguem você para cima, como um impulso, para que você se mexa. Infelizmente, estamos na Terra, a energia da Terra, ela exige que você sofra às vezes. Não é o sofrimento punitivo, ou daquela falsa ideia de que você precisa ser salvo ou perdoado por alguém. Mas é aquele sofrimento necessário para que você tome uma atitude de mudança. E seja grato também pelos presentes de Deus que você recebe todos os dias. A cama que você dorme, a casa que você vive, a comida que você come, o trabalho que você tem, o dinheiro que você ganha. Vá sendo grato a tudo, porque ele vem a você pela graça, não porque você merece. O mundo nos ensina merecimento e a espiritualidade nos apresenta a graça. Só que essa graça, ela precisa ser acessada, e você acessa ela com gratidão, e você acessa ela com as mudanças que você faz na sua mente e na sua vida. Graça não é religião. Graça é despertar da força de Deus dentro de você, e que a luz verdadeira agora venha em você e traga esta consciência. Vá agradecendo por tudo. Vá agradecendo por tudo. Ao iniciar esse atendimento, eu já coloquei os pedidos que cada um de vocês colocaram no formulário. As intenções já estão sendo trabalhadas nos pedidos. Eu não vou nomear os pedidos agora para que não fique uma gravação muito longa.
E o processo aqui de transformação interna, ele é muito profundo, muito forte. Então eu vou pedir agora que você continue meditando nas 4 frases. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Continue meditando nessas 4 frases. E mesmo que a gravação termine, continue você na sua meditação particular. Todos os outros comandos quânticos já foram enviados a você, para que tudo isso possa ir se transformando, se harmonizando dentro de você. E você vai ver uma mudança muito grande agindo na sua vida a partir deste momento. Porque a energia está fluindo poderosa para que você possa tudo isso transformar dentro de você. E que a bênção do Deus, da luz verdadeira, venha sobre a sua vida. E tudo isso vá se transformando. Tudo isso vá se abrindo. Que as prosperidades cheguem na sua vida, os caminhos se abram. E o realizar e manifestar dos desejos aconteçam a partir desse momento. Você agora se cura, você agora se perdoa, você agora se transforma. E a energia do Cristo verdadeiro vem sobre você. Uma canção que fale de perdão. Eu sinto muito, vem me perdoa, porque te amo e te agradeço. Você sente muito, eu sei, e eu te perdoo, e diz que me ama e agradece. Quando a luz do céu vier te visitar numa canção, deixa o coração se abrir e libertar, deixa voar. Tanto passarinho preso a esperar a luz do sol. Essa é a hora de você se perdoar e dizer que sente muito, que se perdoa, diz que se ama e agradece. Toda dor da terra um dia vai passar. Promessas do céu são pra gente guardar. Dividir, compartilhar o tempo aqui que nos está, é todo pra cantar, festejar, ser feliz, aprender. Que eu sinto muito, vai me perdoa,
Essa é a canção do perdão. Essa é a canção do perdão.